Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Sim? Agora sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia, né, de seminário referente à Lei Paulo Gustavo. Um momento muito importante aqui de construção, né, para a utilização desse recurso que vai ser tão importante para a cultura da nossa cidade. Então, desde já, a gente agradece a presença e colaboração, disponibilidade de cada um de vocês por estarem aqui com a gente para discutir referente a esse investimento, né? A gente está muito feliz. A semana passada nós tivemos uma semana muito produtiva, né? Seminários muito produtivos, com ideias muito bacanas, e a gente espera que hoje seja mais um dia aí para a gente poder avançar, contando com essa participação de vocês. E eu acho que é isso. Como de costume, para a gente dar uma boa noite aqui, gostaria de passar a palavra ao nosso vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, grande Samuel Batista. Samuel e a dona Valquíria, que estão aqui firmes e fortes com a gente em todos os seminários, né, participando aqui, dedicando o preciosíssimo tempo de vocês nessa construção. Então, eu gostaria de ouvir o boa noite do nosso querido Samuel Batista. Salve, gente, boa noite a todos e a todas. A maratona está pesada. O tempo realmente está sendo escasso. Eu até já comentei que se nós tivéssemos os 4 meses para poder preparar toda essa coisa, a gente conseguiria arredondar ideias, né? Porque, assim, tem surgido coisas muito interessantes em todos os seminários, e, na verdade, assim, são pontos que, até chegar à Assembleia no dia 31, que é quarta-feira, Assembleia Geral, lá na Escola de Artes, né, carece de você amealhar o setorial, discutir com o setorial, propor, fazer ensaios para ver se da forma A ou da forma B ou da forma C, né, como fica melhor, como fica mais produtivo, etc. e tal. Mas, infelizmente, a gente não tem esses 3, 4 meses para poder fazer isso. Os seminários eles estão acontecendo de uma forma de coleta de ideias, de como a gente deve, como, onde, quando, por quê, para quem a gente deve direcionar esses recursos. Eu tenho dito em todos os seminários que a gente tem uma oportunidade de estabelecer um divisor de águas entre tudo que a gente já teve de discussão, de fomento, né, de aporte no cenário artístico-cultural do município, e o que a gente passa a ter a partir de agora, com a Lei Paulo Gustavo, nesse momento. Na verdade, eu tenho colocado com o edital de fomento, foi uma experiência com a Lei Paulo Gustavo, e aí com a Lei Aldir Blanc, que vem agora no segundo semestre. Né? Assim, a gente precisa refletir sobre tudo que a gente quer, tudo que a gente já experimentou e que foi problema, propor correções nos problemas que aconteceram, propor inovações, enfim, propor uma nova jornada. E eu entendo que, a partir desse momento, com esse formato que veio com a Lei Paulo Gustavo, vai ser muito educador, tanto para a produção artístico-cultural da cidade, quanto para a gestão cultural da cidade. Né? E aí, imaginando as três pontas, né? A Secretaria da Cultura,
o conselho e os setores, né, os setoriais de cultura. Então, assim, a gente precisa aproveitar essa oportunidade para transitar para um outro universo, né? E que esse universo seja mais exitoso e mais produtivo do que tem sido até agora. Então, vamos seguir em frente. Uma boa reunião a todos e a todas. Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Eu vou pegar um pouquinho na linha do Samuel aí, só para reforçar algumas coisas. Para a Lei Paulo Gustavo, eu entendo que são necessárias algumas questões, né? Mas como reflexão, para que a gente possa propor bons projetos e propor um edital que atenda a todo mundo. Quem é que produz cultura na cidade, né? A cultura está disponível para quem? Será que para aqueles com baixos recursos financeiros? Será que para as periferias? E os portadores de deficiência conseguem ter acesso? Todas as formas culturais possuem o seu espaço de atuação? E qual é o papel do Estado? Então, nesse sentido, eu entendo que a Lei Paulo Gustavo, ela vem nessa linha de cidadania cultural, de democratização do acesso à cultura em todas as suas dimensões, sem preconceitos, seja erudita ou popular, belas artes ou não. A cultura precisa ter espaço para se manifestar em suas diferentes formas. E, nesse sentido, quem é que pode participar e deve participar? Os artistas, os produtores culturais, os gestores culturais, os mestres da cultura popular, os curadores, os técnicos, os assistentes e outros profissionais dedicados à realização de ações culturais, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Agora tem uma coisa, né? Não adianta só ter a grana. É necessário saber o que fazer com a grana, decidir com quem utilizar a grana e para quem destinar os programas e ações artísticas e culturais. Aí temos que pensar uma política de fortalecimento da cultura local, integrando artistas, poder público e população. E para isso, nós vamos precisar da indicação de um representante de cada segmento artístico para compor a comissão de acompanhamento do processo de implementação e execução da Lei Paulo Gustavo. Esses representantes, eles vão atuar junto com a Secretaria da Cultura e Conselho Municipal de Política Cultural nas questões de composição dos chamamentos públicos, pautando-se por procedimentos claros, objetivos e simplificados, com o uso de linguagem simples e formatos visuais que orientem os interessados e facilitem o acesso dos agentes culturais ao fomento. Poderão dialogar com a comunidade artística e sociedade civil através de reuniões com interessados em participar do chamamento público. Poderão contribuir na busca ativa de agentes culturais integrantes de grupos vulneráveis. Deverão estar atentos para a acessibilidade, para as ações afirmativas e reparatórias de direitos que deverão ser aplicadas em editais específicos, previsão de cotas, definição de bônus de pontuação. Poderão também propor canais de atendimento de dúvidas, visitas técnicas, sessões públicas para esclarecimentos. E essa comissão deverá ter a sua indicação aprovada na Assembleia Geral, que será realizada na quarta-feira, às 19 horas, na Escola de Artes, onde também deveremos aprovar o plano de ação que servirá para cadastro na plataforma transfere.gov.br.
E é isso, continuamos por aqui. Boa noite. Eu tenho comentado nesses últimos dias, por conta das diversas conversas que a gente tem tido, que estamos numa nova forma de construção do repasse desses recursos, né? O próprio MINC, a própria Lei Paulo Gustavo, ela trata de uma forma participativa em todo o seu processo para que seja feita a construção da forma de utilização desses recursos. E esse é um processo novo, diferenciado, que normalmente não é dessa maneira que são feitas as construções. Geralmente a Secretaria já vem com algumas diretrizes, algumas pautas definidas, algumas regras direcionando o caminho que vai ser realizado. E agora o papel que nós vamos exercer é mais de articulação, de organização, de mediação para poder adequar as necessidades que forem apresentadas dentro da legislação que está sendo disposta pela Lei Paulo Gustavo e os decretos que seguem a lei, né? O 11.453 de fomento e o 11.525, que é da própria lei, né? Que vem detalhar os pontos da Lei Paulo Gustavo. Mas lembrando que a gente precisa sempre guardar um pensamento e uma leitura. A lei tem premissa e o direcionamento da prioridade, a acessibilidade e ações afirmativas. Pensando dessa forma, tanto na construção, na participação dos proponentes para os editais, nos projetos que são apresentados e no acesso ao público que vai ter contato com os produtos, né, que forem gerados dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos projetos. Então, que esse entendimento, essa leitura seja sempre clara entre nós, para que nós possamos fazer uma construção que, obviamente, sendo uma das premissas da lei, é um dos olhares que o parecerista, os analistas do Ministério vão ter quando a gente mandar nosso plano de trabalho para eles aprovarem. Bom, vocês podem notar que aqui na parte inferior da tela tem um desenho de uma mãozinha. Quem quiser trazer alguma fala, trazer já algumas suas ideias de projetos, o que pensa que pode ser, como ser utilizado os recursos que estão vindo da Paulo Gustavo, é só apertar a mãozinha, a gente vai passando a palavra conforme for surgindo os interessados. No decorrer das falas, a gente pede a gentileza de deixar todos os microfones mutados, né, para evitar alguma interferência, e quando você for falar, você liga seu microfone. Tá bom? Pessoal, nesse momento, a gente percebe que fica todo mundo em silêncio, né? Mas a gente reforça aqui a importância, né, de abrir essa discussão para que vocês tragam as demandas, né? Eu acho que o segmento, melhor do que a gente aqui, o nosso papel de secretaria hoje é mais ouvi-los do que a gente ficar falando, né? Então, é importantíssimo que vocês aproveitem esse espaço para trazer essas demandas, trazer sugestões, né? Para que a gente juntos encontre um mecanismo de execução para fazer com que esse recurso chegue a quem realmente precisa e faz a cultura, né? Então, não precisa se sentir envergonhado. É importantíssimo que vocês contribuam com a gente, não tem o certo e o errado. Eu acho que o sentimento e o pensamento tem que ser de construção, né? E é essa união da sociedade civil com o poder público que vai garantir com que a gente consiga executar esse investimento da melhor forma possível, tá bom? Então, é importantíssimo que vocês participem e contribuam com a gente aqui nesse momento. O espaço é de vocês, tá? Não é nem da secretaria.
é de vocês. Aproveitem e utilizem da melhor forma. Nós recebemos uma mensagem aqui que deve ter algum microfone aberto que está dificultando aí a audição de vocês. Então, a gente pede, por gentileza, que todos mantenham microfones fechados, tá? E aí a gente só libera na hora da fala, tá bom? A gente já tem inscrito, Gabriela. Boa noite, tudo bom? Espero que todos estejam bem, né? Eu trouxe... Gabriela? Sim, Você tá me escutando certinho? Agora sim. Ah, sucesso, beleza. Bom, então, espero que todos estejam bem, né, primeiramente. Eu sou a Gabriela, faço parte do coletivo Viela Vive, sou produtora aqui de Osasco. E junto com o coletivo, né, a gente levantou algumas pautas, algumas que cabem dentro aqui da setorial de grafite, outras não, enfim, eu vou me prender mais às que cabem, claro. Mas eu acredito que a principal preocupação recente é mais no quesito da plataforma que vocês vão utilizar para a escrita desses projetos, porque a plataforma, né, que a gente utiliza hoje para o edital de fomento de Osasco é do protocolo, né, .com.br, alguma coisa assim, protocolo Osasco, na verdade, e é uma plataforma que ele dificulta o entendimento do artista, né, ele é pouco intuitivo, então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender bastante, né, porque tem alguns artistas que eles são mais entendidos, acompanham mais editais, então conseguem ter uma facilidade maior, e tem outros artistas que acabam que não têm um conhecimento tão fácil, às vezes é o primeiro edital, então está entrando agora nessa questão de fomento, né, e talvez, assim, como uma sugestão seja a gente dar uma olhada em outros editais, né, em plataformas de outros editais, para entender o que funciona, né, de repente não vai na plataforma do PROAC, para a gente trabalhar isso. Esse portal do protocolo, ele é bem difícil de ser utilizado, e eu senti isso pessoalmente. Além disso, alguns colegas, né, que trabalham junto comigo também sentiram. Então, essa é a primeira pauta, assim, digamos, que eu tenho para trazer para a gente. Primeira preocupação. Perfeito, Gabriela. A gente tem falado isso, conversado isso um pouquinho nos outros seminários, né? A gente percebe a grande preocupação referente ao protocolo. Eu acho que, como o Samuel falou, sabiamente a questão da gente identificar, né, os pontos positivos e os pontos negativos e o que a gente precisa melhorar. A Secretaria de Cultura a gente trabalha sempre pensando nessa questão de aperfeiçoar os mecanismos para que a gente tenha um mecanismo facilitador mesmo, né? Principalmente quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo. A gente trouxe um pouquinho nos seminários. A semana passada nós tivemos um encontro estadual, né, de gestores com representantes do MINC, e a gente percebe que a maior preocupação, né, a lei, ela traz muito esse viés de acessibilidade, né, de não ser algo burocrático, de não ser algo excludente, mas que a gente consiga fazer algo facilitador para que todos consigam ter acesso a esse recurso, né? Então, nós estamos levantando, inclusive eu deixo aqui um canal, né, a todos que tiveram esse problema, ou algum tipo de problema na plataforma,
que nos notifiquem por escrito, né? Notifiquem por escrito a Secretaria de Cultura. A gente até sugeriu aqui que no assunto colocasse melhorias para a plataforma, até porque a gente precisa entender, né, todos esses pontos que aconteceram para, de alguma forma, a Secretaria procurar melhorar. A plataforma Protocolo Digital não é uma plataforma da Secretaria, e sim da Prefeitura, né? É um sistema novo que está sendo implantado na Prefeitura, e eu acho que, tendo essa devolutiva, esse feedback de vocês, né? O que foi legal, o que dificultou um pouco, vai ser importante para que, junto ao setor competente, junto à Secretaria de Tecnologia e Informação, a gente consiga avançar e melhorar esses quesitos. Então, para nós é muito importante esse feedback, tá, Gabriela? Então, assim, ó, vou deixar aqui um e-mail, caso alguém tenha algum caso parecido, que teve algum problema na plataforma, a gente está pedindo para que vocês encaminhem o e-mail para a Secretaria de Cultura, tá? O e-mail é cultura@osasco.sp.gov.br. Esse é o e-mail institucional onde nós vamos estar recebendo todas essas sugestões e apontamentos referente à plataforma, tá? Então, lá no assunto, pode colocar melhorias para a plataforma, e aí a gente, assim que receber, a gente já encaminha para o setor responsável para a gente compilar esses dados e buscar aperfeiçoar cada vez mais o sistema, tá bom? Mas é muito importante esses feedbacks para que a gente consiga avançar e evoluir nesse sentido, tá bom? Gabriela está com a mãozinha levantada ainda, você quer fazer uma fala ou ainda é da anterior? Sim, eu queria fazer mais uma fala. Vocês estão me escutando certinho? Show, é porque eu troquei de microfone aqui. Bom, vamos lá. A próxima pauta que o coletivo em si levantou, e que eu acho muito bacana trazer também para a reunião da Setorial do Grafite, é a questão de formação, né? De capacitação, na verdade, dos artistas e da galera que vai participar do edital que está sendo construído, né? Então, por exemplo, de repente a gente, antes de lançar o edital, lançar uma capacitação, um curso, né, que mostra o que é um projeto cultural, quais são as fases de um projeto cultural, como que você faz um orçamento, como você estrutura ele, porque, como eu disse anteriormente, né, existem muitos artistas que não trabalham exclusivamente da arte, muitos artistas, inclusive do hip hop, que não têm tanto conhecimento em editais, né, e isso seria muito importante, acho que é uma coisa muito bacana ser trabalhada, de repente, né, fazer essa capacitação e que ela seja também acessível, então que seja em locais descentralizados, de repente um ali no Rochdale, outro mais próximo ao Padroeira ou algo assim, né, para que a informação chegue, né, e que essa informação chegando a gente consiga construir propostas, né. Acredito que essa é uma questão muito válida, principalmente quando a gente fala de artistas do hip hop. Perfeito, Gabriela. Gratidão pela sua colaboração aqui, tá? Mais alguém? Temos mais algum inscrito? Por enquanto, aqui não tem mais inscritos. Alguém mais gostaria de contribuir? Samuel? Eu queria fazer eco à fala da Gabriela, que, assim, em outros seminários a gente tem pontuado essa questão da formação. O detalhe é que, assim, o que passará como proposta será o que o setorial aqui, e aí, ao final, a Assembleia
definir, certo? Mas eu entendo assim que todos os setoriais, eles precisam ter uma preocupação de reservar uma parte desse recurso, uma parte do recurso que está destinado para os segmentos, justamente para a formação. E aí, fazendo eco na fala da Gabriela, tanto na preparação, tanto no momento anterior, quanto no transcorrer da aplicação. Porque, assim, a gente, a partir de agora, como eu estava falando, inicialmente, a gente passa a ter um novo formato, e o Douglas também falou a respeito disso, um novo formato de relação, né, da produção com a secretaria, etc. e tal. A gente vai ter o desdobramento disso na Paulo Gustavo, a gente vai ter o desdobramento disso na Aldir Blanc, quer dizer, a gente precisa se capacitar, a comunidade artístico-cultural precisa se capacitar para esse momento que, assim, daqui para frente, eu entendo que o modelo deva ser esse, acessar recursos como? Através de editais, através né, com plataformas corrigidas, etc. e tal. Né? Então, assim, eu gostaria que o setorial pensasse nessa reserva de uma parcela do dinheiro para a capacitação. Segue, bom. Aproveitando até o comentário que o Samuel fez, há um exercício a ser feito de descomplicação da nossa parte, em termos de criar condições de inscrição, de acesso aos editais, aos recursos, para que todos possam, uma maior parte das pessoas que são agentes fazedores culturais, possam ter acesso aos recursos da Paulo Gustavo. E um outro processo que ele já é uma demanda e uma necessidade aqui em Osasco há muito tempo. Eu estou envolvido com a arte desde 2008, desde aquela época eu sempre vejo todos os anos a gente ter talvez as mesmas necessidades ou dificuldades com o tempo que a Gabriela estava falando, que a gente não ter familiaridade com a construção de projetos. Eu sei que tem gente que, de repente, tem menos contato com a parte de legislação, leitura digital, entendimento digital, que às vezes é uma terminologia difícil de compreender, um texto chato de ler, e ao mesmo tempo a gente pode diminuir essa distância, essa dificuldade de entendimento, com ações de capacitação e de formação. A gente teve, há alguns anos atrás, um curso de elaboração de projetos, e agora talvez seja o momento da gente retomar essa mesma vertente, aproveitando os recursos que o Paulo Gustavo já traz, que já pode ser parte da demanda dos segmentos artísticos, ou não sei até se caberia dentro daquela verba adicional que tem para operacionalização da execução da Lei Paulo Gustavo, mas é de suma importância a gente entender aqui como chegar nas pessoas que têm mais distanciamento dessa parte burocrática e também dar a opção para essas pessoas poderem se aproximar mais, cada vez mais, porque vou falar um pouco só de uma parte específica, que é como é feito o audiovisual no Brasil, o cinema, principalmente o cinema brasileiro. Ele praticamente 98% do cinema brasileiro de longas metragens, ele é feito com recurso público. As produções não conseguem se realizadas com caixa própria, né? Então, a área do audiovisual para longas metragens já tem se especializado em escrita de projeto há muito tempo. Outras áreas têm outros editais de forma mais simplificadas, o acesso a negociações de comercialização do seu trabalho, das suas obras artísticas, que conseguem, talvez, ter um meio de campo com mais facilidade. Mas é interessante que as outras áreas possam se apropriar mais dessa fala, dessa leitura, desse entendimento da elaboração e construção dos projetos, o entendimento do edital, né?
cada edital de cada ente federativo ou de cada período do ano traz características específicas e a gente conseguir entender aonde nosso projeto cabe é a chave para a gente poder fazer parte de uma disputa, de uma concorrência, de uma tentativa de participar de um prêmio com mais efetividade. Vou passar aqui a palavra para o estúdio, a Lenda. Boa noite, tudo bem, pessoal? Falando aqui é o Magrão do Estúdio A Lenda. Estava pegando aí um pouquinho o andamento aí, desculpa o atraso, estava em outra reunião aqui no trabalho. Sobre as questões aí de formalização, como peguei aí vocês dizendo, já teve na Lei Aldir Blanc passada, teve, como falaram aí, a formação, né, de elaboração de projetos. Isso aí seria interessante, principalmente para a galera jovem que está chegando aí, que eu sei que tem uma dificuldade com leitura de editais, da parte burocrática. Então, isso que está sendo agora aberto na cidade está sendo muito rentável, né? A secretaria está sempre na transparência de estar fazendo com que todos tenham um entendimento da lei, onde cada um pode ganhar, onde cada um pode entrar e onde a cidade em si pode vir a ganhar, né, com a nossa arte. Então, sobre a plataforma, eu tive problemas também, sei que está sendo algo em construção, sei que junto a gente consegue estar dando uma melhoria. Então, seria bom voltar com essa questão de oficinas para ajudar essa galera aí que está com dificuldade na elaboração dos projetos e a gente poder estar fazendo o trabalho aí sendo de forma burocratizada, né? Então, eu espero estar podendo aí que essa Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2 possam fazer esses recursos que a pandemia ainda deixou muita dificuldade para a galera artística aqui na cidade de Osasco. O que eu ainda lamento é que na Lei Aldir Blanc que teve da outra vez, tivemos mais de 3.000 artistas credenciados. E você vê que agora são poucas as pessoas que estão buscando, tendo entendimento e também buscando, ajudando na construção do direcionamento correto desse fundo que está chegando, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte como sempre, tá bom? Obrigada pela contribuição, Magrão. Gabriela? Oi, opa. Ainda sobre essa questão da capacitação, né? Eu acho que... Gabriela? Sim, tá me ouvindo? Agora sim. Show, vamos lá. Ainda sobre essa questão da capacitação, eu acho que vai ser muito importante que ela aconteça, mas uma preocupação dentro dessa questão também é que ela seja efetuada mesmo, que, por exemplo, que seja um curso ou uma oficina, que seja efetuada por pessoas que são qualificadas para darem essas oficinas, né? Então, produtores, de fato. Claro que não seria bacana que fossem produtores de Osasco, acredito, mas em regiões próximas, né? Então, produtores de São Paulo que deem essas oficinas para a gente, produtores, não sei, talvez do Capão Redondo, que é também um espaço que tem bastante produtores, né, em si, mas que sejam pessoas qualificadas e ativas, principalmente, né? Que trabalhem em órgãos ou em espaços, ou que tenham as próprias produtoras, e que consigam passar uma visão de campo para a gente, né? E eu me incluo nisso porque é muito importante mesmo que essa informação chegue, né? E eu ia falar de outra questão, mas como tem mais gente para falar, eu vou deixar falar para depois. Perfeito, Gabriela. Próximo inscrito, Gabriel Ioco. Oi, boa noite, Cris, boa noite, Toninho, boa noite, Samuel, boa noite aos demais, tudo bem com vocês? Então, algumas coisas que aconteceram, especificamente na Aldir Blanc na vez passada, ainda me preocupam que elas venham se repetir, né? Nesse formato onde o município trata das especificidades locais.
Acho que uma coisa que a gente tem que começar a pensar, que foi um dos grandes agravantes ou problemas que aconteceram, foi não ter uma trava de participação de pessoas. Talvez um rastreio por CPF, por alguma coisa assim, porque via-se, justamente por esse problema levantado pela Gabriela, a gente tem um cenário onde poucos artistas têm conhecimento e familiaridade com o edital, e muitos não têm. Via-se inscrições de um mesmo artista escrevendo 20 projetos, 22 projetos, 44 projetos, como eu cheguei a ver, e um artesão não conseguiu colocar um projeto, né? Então, assim, era um edital que era para capilarizar, né, essa verba no território, e gerou bolhas de concentração. E isso, assim, me preocupa que isso venha se repetir, né? É uma pena que a gente tenha perdido o banco de dados que foi construído da plataforma anterior, né? Porque a gente, minimamente ali, a gente teria um raio-x para pensar também nas divisões para cada linguagem. Porque eu não sei se os outros segmentos estão falando também sobre essa ter valores, né, ou percentuais específicos para cada linguagem, né? Porque a gente, como nós somos de grafite ou artes visuais, a gente é uma linguagem solitária e poucos participantes. Muitas vezes a gente acaba sendo engolido por linguagens da música ou do teatro e acaba ficando sem verba, né? E eu também, uma coisa bem específica do segmento, eu não achei equânime a forma que foi também pensada a divisão do recurso por projetos por cabeça, né? Por integrante no edital. Porque houve-se onde uma banda com uma apresentação recebeu basicamente o mesmo cachê que um artista plástico teve que fazer uma exposição tendo que entregar 10 peças, né? Sendo que, assim, material, mais, em comparação de trabalho, o setor teve que produzir bem mais para ter um valor de cachê igual a quem fez apenas uma apresentação. E por enquanto é só. Perfeito, Gabriel. Obrigada aí pela sua contribuição, viu? Próximo inscrito, Eduardo. Boa noite a todos e a todas, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Tudo certo, né? Eu vim me propor aqui, não sei como funciona, mas se teria condições da Secretaria de Cultura propor umas oficinas emergenciais aqui, que eu vi, como eu me inscrevi naquele outro edital que teve de oficineiros, um que teve ano passado, que é visando possibilitar umas oficinas que ajude as pessoas a escrever projetos, a criar portfólio, a criar alguns conteúdos para os artistas conseguir se infiltrar e conseguir escrever alguns projetos, porque eu sinto isso. Às vezes a gente gosta de fazer arte, mas essa parte burocrática sai muito fora daquilo que a gente costuma fazer de arte. Então, depois que a gente consegue já produzir alguns editais aí para a Secretaria de Cultura de Osasco, e eu gostaria de poder compartilhar um pouco que eu sei com essas pessoas, porque eu vejo que alguns amigos que eu informo, eles não fazem ideia do que é um edital, de como se inscrever em Osasco. Vários artistas que eles ficam, às vezes, sem fé de fazer uma coisa dessa, porque a burocracia é tão violenta que eles desencantam de fazer. E aí acho que tem algumas oficinas meio que emergencial voltada justamente só para esses editais aí emergencial e nessa coisa de fortalecer o máximo possível as pessoas, conseguir estar criando um conteúdo para conseguir se inscrever.
Eu acho que né, às vezes era isso, assim, mais ou menos. Eu me disponibilizo a poder contribuir. Eu acho que não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu gostaria de poder estar contribuindo aí. E aí, não sei como que faria, mas é mais isso. Como eu já tive esses acessos, eu acho que eu já tenho um meio caminho andado, eu já consigo poder contribuir com o pouco que eu já fui desbravando nesses caminhos aí, e aí eu gostaria de estar possibilitando oficina, alguma coisa que eu compartilhe esse pouco conhecimento com as pessoas para que elas consigam também dar esse pequeno passo aí, que eu acho que é de grande valia para muitos artistas aí, principalmente do grafite, da música, do audiovisual aí. Me inscrevi lá nas oficinas lá, mas aí eu não sei se vai dar tempo, né? Eu não sei se é de tempo hábil, né? Mas era mais essa ideia aí que eu gostaria de estar contribuindo aí, de alguma forma. Nem que seja emergencial, né? Gratuitamente. Perfeito. Sei lá. Show de bola, eu acho que a gente já agradece desde já a sua disponibilidade. Eu acho que isso vai ser importantíssimo. Eu acho que a gente está aqui a gente está numa fase um pouco anterior, né? Falando da questão da Lei Paulo Gustavo. Agora nós estamos num processo de construção desse plano de ação, né, onde a gente vai tirar as diretrizes de como iremos executar esse investimento, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, a nossa concentração de esforço é para que realmente a gente consiga montar juntos um plano de ação, pensando em todos esses pontos que estão sendo colocados, para que a gente consiga efetivamente contemplar todos os fazedores de cultura. Posterior a esse plano de ação, a gente vai ter uma grande missão, que aí não é uma missão só da Secretaria de Cultura, é uma missão nossa, que estamos construindo isso junto, né? É o que a gente chama de busca ativa. É realmente fazer esses multirões, fazer com que essa informação chegue às pontas, né? Como o Gabriel aqui disse, muita gente tem esse acesso, né? Segue a página da secretaria, já é mais familiarizado com essa questão de edital, já consegue entender, já consegue identificar, quando a gente fala de Lei Paulo Gustavo, já consegue identificar o que é, mas a gente tem muitos trabalhadores que não conseguem identificar, não estão por dentro, não tem essa facilidade de edital, né? Então, eu acho que a nossa missão vai ser justamente pensar junto nessa questão da busca ativa, de ir até esses territórios, de falar sobre a lei, essa questão do plantão é muito bacana, né? A gente tem tido uma experiência nos últimos editais que a Secretaria de Cultura lançou, a gente trabalha bastante com essa questão do plantão de dúvida, né? Infelizmente, a gente não tem tantos adeptos da forma com que a gente gostaria de ter, mas a gente acredita que essa é a linha que a gente precisa seguir, né? Inclusive, até você comentou do edital de oficinas, né? O edital foi prorrogado, as inscrições vão até dia 18 de junho. A semana que vem a gente tem um novo plantão de dúvidas, né, referente ao edital, mas específico dessa questão da Lei Paulo Gustavo, eu acho que cabe aqui, o espaço mesmo até para a gente pensar como que a gente pode somar essas forças, né? A gente, poxa, tem aqui o Eduardo que se disponibilizou, então é super bacana, eu acho que é somando esses esforços que a gente vai conseguir atingir a nossa missão, né? Então, a gente agradece e pode ter certeza que a gente vai contar com a sua colaboração no sentido da gente conseguir avançar, divulgar, né, que depois do plano de ação, elaboração do edital, a gente tem uma outra tarefa grande,
né? Que é realmente divulgar e fazer com que as pessoas acessem esse recurso, né? Então, acho que até pensando nessa construção, muito se fala sobre essa questão facilitadora, né? Para a gente pensar em não ser tão burocrático. A gente sabe que quando a gente fala de dinheiro público, existe sim. Não sei se uma burocracia, mas uma parte organizacional que precisa ser feita, de documentação, que isso a gente não tem muito para onde fugir, né? Porque a gente está mexendo com investimento público. Mas eu acho que cabe a nós, sim, uma reflexão de como que a gente consegue facilitar esse acesso, sendo na plataforma ou até mesmo nessa parte burocrática do edital, que a gente costuma dizer que, assim, essa é a hora da definição da regra do jogo, né? Isso a gente vai definir juntos. E aí não será uma imposição da secretaria, mas sim uma construção coletiva. Então, eu acho que vai ser muito, muito importante, muito bacana essa sua iniciativa. Temos aqui uma próxima inscrição da Gabriela. Resgatando um pouco da fala dos meninos, realmente existe essa preocupação de diferença de valores, né? Porque quando a gente está falando aqui, por exemplo, do grafite, o grafite ele utiliza muitos recursos que têm um dinheiro absurdo. Então, a lata de spray em si, ela já é cara, então, de repente, precisa contratar um andaime, que também é um valor muito caro. E eu acredito que uma solução para isso seria fazer uma divisão, basicamente, né, de trabalhos que sejam obras em si, em que, então, entreguem obras, né, e outra divisão para, por exemplo, se for uma oficina de grafite, entre em uma segunda categoria, talvez. Se for, né, uma experiência de grafite, entre em uma segunda categoria, porque realmente são valores bem diferentes, né? Quando a gente está falando em fazer um mural, uma empena, e fazer uma experiência, né? É diferente. Isso falando dentro da lei Paulo Gustavo mesmo, né? Então, essa é uma sugestão, na verdade. E uma segunda coisa que eu queria comentar é a preocupação com o acervo que a gente vai gerar. Porque, de repente, a gente vai gerar obras, né? Obras que vão estar dentro da cidade, e outras obras que não vão estar dentro da cidade, no caso das artes visuais, né? Obras que, como, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, a gente não tem mais acesso. Então, é uma preocupação grande que ela continue sendo gestada e exista uma curadoria ou pelo menos um acesso a essas obras, né? Eu participei da Lei Aldir Blanc, fiz o edital, aliás, dentro desse edital fiz um documentário, né? E eu não consigo mais acessar esse documentário hoje, não consigo achar esse material, e ele serviria, por exemplo, de comprovação para mim fazer outro trabalho, de repente, para a Prefeitura de São Paulo, algo do tipo. Então, é importante para a gente, artista, que exista um acesso a essas obras, seja ela física ou seja ela virtual, né? Então, é uma coisa também que dentro do coletivo a gente conversou e que né, é uma pauta muito importante, assim, porque essa comprovação para o artista, ela traz segurança, ela traz novas oportunidades, né? Enfim, é muito nesse sentido. Obrigada aqui pela sua colaboração, Gabriela. Eu acho que isso faz parte desse processo de construção, né? Não só da descrição do edital em si, mas também pensar juntos como a gente pode fazer essa garantia, né? Como você falou, do acesso, do que será feito com as obras. Eu acho que tudo isso cabe discussão aqui, juntos para a gente definir como que será realizado. Falando a respeito da preocupação que a Gabriela e o Gabriel trouxeram sobre a divisão de valores,
mais uma vez, é um pensamento que a gente talvez venha trazendo de outras oportunidades e editais que vieram antes, que já vinham com os valores definidos previamente, ou pensados geralmente pela Secretaria, mas né, nesse novo processo que está sendo proposto pelo Paulo Gustavo, uma das formas da gente, de repente, conseguir atingir o entendimento dos valores que cada área precisaria que os recursos fossem destinados, é o entendimento do próprio segmento, do quanto custa fazer um projeto. Por exemplo, digamos que dos presentes aqui, a gente tenha 10 projetos, 20 projetos já na mente. Esse projeto tem um valor estimado. Se a gente senta amanhã com os representantes da comissão de acompanhamento, esses representantes trazem para a gente as ideias e os projetos que já existem pensados. Não é que vai ser esse projeto pensado, já vai ser contemplado, mas pelo menos ele vai nos servir como referência para ver da área de artes plásticas, das artes visuais, grafite, o que nos apresentaram aqui como ideias de projetos, soma um montante de 300 mil. Eu já vou ter como comparar com outras áreas. Se cada segmento mandar, a gente vai saber se cabe dentro do valor que a gente tem. Se não couber, a gente vai trazer de volta para vocês, para dizer, do que foi apresentado como ideias aqui para a gente, né, não conseguiríamos contemplar todos. O que a gente pode fazer para dar um ajuste? E essa conversa, esse vai e vem, ele é muito importante para a gente construir a muitas mãos todo o processo da execução da Lei Paulo Gustavo. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma fala? Pode falar, Gabriel. Oi, Douglas. Eu não entendi muito bem esse recorte de como vocês estavam pensando em fazer a divisão dos recursos por linguagem. Foi isso mesmo que você disse? Nós não pensamos em fazer divisão. A divisão ela vai ser feita com propostas dos fazedores de cultura. Então, assim, temos 8 segmentos artísticos, né? Que estão sendo tratados nos seminários, e cada segmento tem as suas peculiaridades na hora de construir seus projetos e suas ações. E necessidades diferentes até mesmo dentro da mesma linguagem. Às vezes, por exemplo, uma peça de teatro pode ter a necessidade de um recurso de 300 mil, a outra consegue ser feita com 20 mil, a outra consegue ser feita com 5 mil, e conforme os fazedores trouxerem as propostas, as ideias do que estão pensando em realizar com essa estimativa de valor, a gente pensa, então para o teatro seria bacana a gente fazer três valores diferentes de prêmios, atendendo no primeiro valor tantos contemplados, no segundo tantos contemplados, no terceiro tantos contemplados. E aí as pessoas vão se inscrever para conseguir os valores que são de acordo com o que eles precisam. Essa é uma das ideias. Mas o que está diferenciado nessa questão, Gabriel, que a gente tem ressaltado essa construção para poder definir esses valores vai ser feita com a participação de vocês. Não somos nós que estamos definindo. Tem 1 milhão, então vai dividir 100 mil para cada segmento, 100 mil para 6 segmentos e 400 mil para o outro. Não tem essa premissa por parte da Secretaria, entendeu? Só completando, não, eu entendi. Eu acho que talvez eu me coloquei errado, né? Quando eu disse assim, se houve uma ideia, se já veio sendo discutido nas reuniões anteriores, né? Aí por isso que eu reforcei da importância que tinha o banco de dados da Lei Aldir Blanc passada, porque a gente soube quantos músicos se inscreveram, quantos artesãos participaram, quantos artistas plásticos, quantos grafiteiros, a gente teria pelo menos em dados percentuais como minimamente fazer esse recorte de valores, porque da forma que se propõe, nos leva a errar novamente, né? Pelo menos nos percentuais. Por exemplo, o que for proposto, mais uma vez, não é assertivo, não é em base de dados, é em base do que a gente acha que é, né? E não tem como fazer esse exercício elástico de nós indicarmos e depois a secretaria trazer uma devolutiva, porque quando apontado no edital,
eu acho que já não tem como retroagir, né? Então, não sei, eu acho que cabe pelo menos nesses próximos dias, antes da secretaria fechar as discussões, né, que se finaliza na Assembleia, se eu não me engano, na quarta-feira, seria interessante buscar, mesmo que seja de forma manual, nos IOMOS, e buscar as inscrições por linguagem, pelo menos para a gente ter um raio-x do quanto de música se teve, de quanto de artes visuais, literatura e assim por diante. Eu acho que, pelo menos, é uma base de estudos interessante para a gente poder seguir. A questão que você comentou sobre a busca desses escritos da Leo de Blank, tem esse foco e esse benefício da gente ter um mapeamento de quem já se inscreveu nessa oportunidade anterior. Só que lá não tem como a gente ter uma noção de divisão de recurso por segmento. A Leo de Blank, ela tinha uma destinação focada e direcionada de outra forma, né? Construída de outra maneira, instrumentalizada de outra maneira. Né? Lá tinha o recurso que ia direto para o fazedor cultural, o Estado repassava 3 parcelas de R$600 para os inscritos, né? O segundo inciso falava sobre a manutenção de espaços culturais, e aí já estava pré-determinado um valor de R$9.000 ou de R$30.000, e o terceiro era contratação de obras artísticas em vídeo ou oficinas, né? Tinha também um valor especificado por pessoa. Aqui na Paulo Gustavo, os objetos são diferentes. Se assemelha parte dos espaços culturais, mas não tem uma destinação de um valor emergencial para o artista, e o inciso terceiro, que tratava das obras artísticas, não tem essa premissa, não está determinado na lei, né, e nem a gente está determinando como secretaria, que seja por cabeça, como foi feito anteriormente. Então, novamente, se nós não entendermos como é que é feito o processo de construção de um projeto dentro da área artística, cultural, que se trata cada segmento, qualquer valor que a secretaria determine vai ser achismo. E eu tenho menos propriedade para falar quanto custa um projeto de grafite do que nem a Gabriela falou, do que a Gabriela que está lá na ponta fazendo. Ela compra cintas para fazer projetos hoje, ela aluga andaime para fazer uma obra artística hoje, ela já tem alguma familiaridade com o custo. A gente vai discutir depois se esses valores estão de acordo com o que um outro fazedor de grafite também alcança, se o projeto está diferente ou não. É que é diferente nesse sentido, é mais complexo para a gente tem mais trabalho de articulação, mas é um trabalho de articulação que vai trazer um resultado mais fino, mais adequado com as nossas realidades. Eu sei imaginar quanto custa uma peça de teatro ou quanto custa um filme. São 2 áreas que eu trabalho. Eu não sei imaginar e estimar quanto custa uma obra de grafite num painel de 10 por 30, por exemplo. E eu não sei, e eu não estou escrevendo esse projeto. Se eu pensar num curta-metragem, eu posso falar para você que eu consigo fazer com R$3.000 um curta-metragem, ou com R$20.000 um outro curta-metragem. Depende dos elementos que eu vou ter dentro dele, do elenco que eu vou precisar, da equipe que eu vou precisar, do que eu vou precisar de pós, do que eu vou precisar de arte digital. Então, como o audiovisual é minha área, eu consigo fazer essa estimativa e fazer digamos, um orçamento prévio para ter uma noção de valores. A gente, como secretaria, dizer isso, para um projeto de dança, o pessoal de dança precisa, dá R$20.000 que dá conta. Não atende todo mundo, tem projeto que custa R$20.000, tem projeto que custa R$10.000, tem projeto que custa R$40.000. E, de repente, a gente nem define que o projeto tem que ter um valor fixado. Pode-se apresentar os projetos e o parecerista vai dizer, tem relevância cultural, o valor que está proposto está de acordo com o que foi descrito na proposta que foi encaminhada, né, no projeto que foi escrito, e atendendo às
as premissas do edital, que é da acessibilidade, que é das ações afirmativas, fruição da arte, descentralização, desconcentração e desburocratização, vai ser levado em consideração para ser tocado adiante. Mas como a Cris comentou anteriormente, a gente está num processo de construção e a etapa atual é a gente ter, primeiro, a acolhida de vocês, do que vocês pensam para a utilização desses recursos. A gente não consegue partir para a parte de como destinar os recursos, de como distribuir esses recursos, sem ter uma ideia do que vocês pensam para que se aplique a Paulo Gustavo. Senão a gente vai ter, de novo, como foi anteriormente. A gente sabe que tem tanto para investir, divide tanto para cá, e aí, quando chega na ponta, o que chegou, de repente, para as artes visuais não é suficiente, ou se divide um pequeno valor para muita gente, ou valores maiores para uma quantidade menor de pessoas. É uma negociação que a gente vai fazendo, uma articulação que a gente está fazendo entre vocês, dentro do segmento, entre os segmentos, para a gente conseguir chegar a um resultado que seja mais democrático a todos. Tá? Desculpa, eu vou ser bem breve. Eu acho que você não compreendeu. Não é a divisão de cada valor para cada projeto. Porque, como você mesmo falou, é muito subjetivo. Eu vou ter projetos a nível Circo de Soleil e Circo Picadeiro aqui, entendeu? Acho que cada projeto tem suas dimensões. Na questão é que nós tínhamos um banco de dados onde nós tínhamos um raio-x de quantos artistas de determinada linguagem haviam, né? Então, às vezes, tratando desse montante, claro, tirando a lei Paulo Gustavo, que tem um valor destinado, acho que é mais de 50% destinado para o audiovisual, mas tem a Aldir Blanc que ela é mais genérica, diante daqueles dados, a gente teria, em termos percentuais, o quanto destinar para uma linguagem específica, não para projetos, né? E esses dados já eram construções de políticas públicas que se perderam, né? Que é importante ressaltar isso. Parte da política pública se dá através dos registros de dados de experiências passadas, né? Então, sim, Gabriel. E nós temos isso disponível, vai dar um pouco de trabalho a mais do IOMO para peneirar, e no inciso 3, reforço, no inciso 3 tinha por linguagem. Então a gente não tem um indicativo certeiro, mas nós temos um raio-x lá por linguagem. Mas aí eu só vou voltar um pouquinho. O acesso ao cadastro nos dá condições de acessar e comunicar e fazer a busca dessas pessoas para participarem dos editais, participarem das decisões, das discussões, das definições. Não dá, isso já é o entendimento que se tem vários debates e discussões para pautar a porcentagem que vai ser destinada a determinado segmento pela quantidade de pessoas, de individuais que fazem parte daquele segmento. Por quê? Eu posso ter 10 pessoas de um segmento, 10 pessoas do outro segmento, mas o custo para a realização do projeto com essas 10 pessoas do segmento de cá é diferente do custo do segmento de cá. Então, se eu tomar pela quantidade de pessoas, eu vou chegar lá na ponta, aonde as 10 pessoas daqui vão receber, vão realizar um projeto e efetivamente conseguir uma renda final de R$10, porque o valor destinado para cá foi todo consumido pela produção, pela infraestrutura, pelo material para ser feito, e os mesmos 10 pessoas do lado de cá vão ter R$100. Então, assim, essa divisão por quantidade de pessoas, ela não é assertiva. Ela é interessante como um dos dados, né? É importante como um dos dados, mas ela não pode ser, não imagino que ela seja conclusiva, porque se eu estou distribuindo de forma democrática os recursos para que seja feita a realização de obras artísticas e que chegue também uma renda ao fazedor cultural, eu preciso entender que o projeto tem custos que não são plausíveis de uso pelo fazedor cultural depois. Se eu estou contratando um andaime, eu não vou consumir o andaime, ele vai me servir como
recurso para fazer a obra. No fim do dia, o cachê pensado para o artista, ele precisa estar livre. Agora, se o artista tiver que escolher entre alugar o andaime e pegar o seu cachê, a gente já teve um problema de realização de projeto. Então, eu vou falar especificamente dentro das artes visuais, grafite, com o teatro. Eu tenho um pensamento. O ator, ele tem um cachê que deve ser suficiente para o trabalho dele ser devidamente pago com, como eu posso dizer, com dignidade, né? Ele realize um trabalho que seja remunerado dignamente. O que acontece não só que, além do trabalho do ator, e aí a pessoa, que é a quantidade de pessoas, eu pus 5 pessoas em cena, eu tenho um outro processo, que é da aquisição do espaço, da locação de espaço, locação de sala de ensaio, de transporte, de alimentação, de contratação de técnicos que vão por trás da cena, eu tenho o figurino, eu tenho o cenário. Esses outros custos, ele não pode estar pautado pelo número de integrantes do grupo. Por isso que quando a gente vê por projeto, se a pessoa que está apresentando o projeto põe lá que o cachê pertinente ao trabalho de ator está de acordo com uma média que atende a todos e é um pagamento digno, o parecerista que vai olhar para o projeto vai dar um ok para a gente, entendeu? É isso, pode seguir para a Gabriela. Para não estender mais a conversa, eu escrevi lá no chat, mas pode seguir porque tem mais pessoas inscritas. Eu acho que, na verdade, um dado não sobrepõe o outro. Eu acho que são duas questões importantes, né? Eu acho que a gente ter acesso a esses dados, esse levantamento, esse mapeamento do que aconteceu na Lei Aldir Blanc, ela vai ajudar num sentido, da mesma forma com que esse levantamento das necessidades de gastos e tudo mais, também vai ajudar para que dessa vez a gente consiga realizar de uma forma assertiva. Então, eu entendo que esses dois mecanismos, tanto essa visão ampla do que a gente atendeu, dos inscritos, em relação à quantidade que a gente tem de cada segmento, isso vai ser um norteador dos trabalhos, assim como esse também levantamento dos valores e necessidades e custos para que a gente consiga avançar. Eu acho que um não sobrepõe o outro, muito pelo contrário, eu acho que só complementa, né? Próximo inscrito, a gente tem a Gabriela. Eu acredito que seja a minha última... Opa, tudo bom? Eu acredito que seja a minha última pauta, assim, que eu venho apresentar, né? Mas é basicamente sobre a localidade, né? Sobre os locais que vão ser feitos esses trabalhos. Tendo como modelo, né, o último edital de Osasco, de fomento, eu acho que foi muito bacana, muito positivo que tenha sido apresentado pontos a mais para algumas localidades específicas que estão em carência, né? Estão em vulnerabilidade social. Eu acho que isso tem muito a acrescentar nesse edital também, né? Era mais uma sugestão assim, porque é isso, a Lei Paulo Gustavo, ela fala sobre a descentralização, sobre o acesso, sobre ser justo, né? Essa cultura para quem que é feita e por quem é feita, mas eu acredito que vai ser muito positivo também se a gente tiver um esquema parecido dentro desse novo edital que a gente está construindo agora, né? Então, seja, de repente, não sei, por bairro, ou seja, por equipamentos públicos específicos, então, de repente, se fizesse dentro do CRAS, da Biblioteca de Osasco,
da escola de artes mesmo, por exemplo, tivessem alguns pontos a mais, ou algo do tipo, ou então se fizessem alguns bairros específicos, né? Eu acho que isso foi muito positivo, e eu só queria ressaltar isso, né? Que eu acho que a gente tem muito a ganhar, e a população de Osasco também tem muito a ganhar com esse sistema. Perfeito, Gabriela. Próximo inscrito, Samuel. Gente, eu queria falar um pouco a respeito dessa questão de valores. A Paulo Gustavo, ela tem uma especificidade que ela reserva a grande parte do recurso para linguagem do audiovisual. Ela nasceu assim, ela tem o recurso, ele vem do Fundo Nacional da Ancine, enfim, de recursos do audiovisual, que são recursos do Ministério do Audiovisual, e por isso essa maior parte vai para o audiovisual. Nos resta, para todos os outros 7 segmentos, nos resta 1.472.000, certo? E se a gente estivesse falando de grandes obras, enfim, grandes montagens, montagens com quantidade de atores, com quantidade de músicos, com quantidade de escritores, etc. e tal, talvez fosse suficiente para uma das linguagens, 1.400.000, e não para todas as 7. Eu insisto no seguinte: a gente teve uma experiência no edital de fomento, a gente precisa aprofundar a experiência neste edital da Paulo Gustavo, em vários aspectos, mas, enfim, os principais são, primeiro, da gente ter a facilidade, através de capacitação, através de exercício, etc. e tal, a gente ter a capacidade de lidar com essas ferramentas, tanto ferramenta da internet, quanto ferramenta de plataforma, quanto ferramenta de leitura e identificação de leis, etc., etc. e tal, né? A gente precisa estabelecer que esse exercício seja o cotidiano da gente. Porque, como disse a Cris, a gente está falando de recurso público, e recurso público já vem com o pressuposto de um regramento, por mais desburocratizado que seja, há um regramento mínimo. Não é para você fazer o samba do crioulo doido vamos, né? Você pode até fazer um samba, mas não o samba do crioulo doido, né? Assim, a gente precisa se capacitar e ter isso no nosso cotidiano. Uma das questões que o Gabriel levantou, em relação à base de dados, na elaboração do edital do Conselho, do Fomento, a gente fez um levantamento, Gabriel, justamente, desde o Fique em Casa com Arte, até a Aldir Blanc, suplente, enfim, todas as etapas que tiveram, que se eu não me engano foram 3 ou 4, para conseguir identificar o quantitativo de cada segmento. E a partir do quantitativo de cada segmento, é que a gente fez a divisão percentual, qual o peso de cada segmento, né? Infelizmente, que, por exemplo, hoje me ocorre, vamos pegar a minha área, que é a área da música, né? Hoje me ocorre você dar a liberdade para o fulano escrever a sua proposta e colocar os seus preços, os seus custos. E aí você tem tanto a parte técnica, porque tudo isso vai passar por avaliação
de regularidade, né, e de pareceristas, você tem tanto a parte técnica quanto a parte artística propriamente dita, né? Então, assim, você tem como, se você pega, por exemplo, na Rouanet, você pode colocar o preço que você quiser. Só que, sim, os caras têm, eles têm na base de dados deles lá, eles têm o preço de uma garrafinha de água, eles têm o preço de uma garrafinha de água nos 5.570 municípios. Então, não adianta você colocar R$ 80 uma garrafa de água, que eles vão cortar. E a prática é a seguinte, a tua proposta foi cortada em mais de 50%, teu projeto está arquivado. Talvez a gente precise caminhar nesse sentido, de deixar livre para a pessoa, e você vai aferir. Colocou, a Gabriela estava falando do andaime, colocou a alocação de um andaime de R$ 18.000. É simples você aferir se o andaime vai custar R$ 18.000 ou não, né? Então, assim, essa parte da divisão, eu entendo que vai ser faca nos dentes, que as pessoas vão querer falar assim, não, o meu segmento custa mais, o meu segmento custa mais. Agora, eu insisto que a gente está num preparativo, e aí a gente precisa adquirir essa experiência, a gente está no preparativo de um terceiro momento. O primeiro momento foi o Fomento, o segundo momento foi a Paulo Gustavo, e o terceiro momento é a Aldir Blanc 2, que aí você tem os 5 milhões para todos os 8 segmentos. Não há uma reserva para um segmento. Só que se a gente não tiver essa experiência, até para poder saber por que é diferente o preço de um samba A para um samba B, ou de um mural A para um mural B, né? De uma exposição A para uma exposição B, né? E como disse o Douglas, de uma peça de teatro A para uma peça de teatro B. Você pega, vou fazer um monólogo, né? Só que aí eu vou colocar quem é o ator, qual a valorização, né? Alguém falou aqui a respeito, acho que talvez tenha sido o Douglas, né? A respeito da precificação do trabalho. Né? Qual que é a diferença do preço do trabalho de um cara que tem, sei lá, 50 anos de teatro e de um cara que tem 3 anos de teatro? Uma coisa que o Toninho vai levantar é que o parecerista vai ter que entender a pertinência da proposta. Não é só a questão formal, né? Mas assim, a questão da pertinência, da oportunidade, sabe, da validade daquela proposta dentro desta política pública. Então, assim, eu entendo que dividir o dinheiro vai ser difícil, estabelecer regramento vai ser difícil, só que a gente vai ter que fazer isso rápido, porque assim, a gente tem pouco tempo para chegar até a Assembleia e pouco tempo para poder cadastrar a proposta no sistema do Ministério. Segue o bonde. Próximo inscrito, Gabriel. Gabriel? Oi, conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Gente, desculpa. Então, como em cima da fala que o Samuel fez, com base no PROAC, que é um edital que já está aí rodando há um bom tempo, que demonstra uma certa eficiência, é justamente por base em preços que se destina um percentual de valores para cada edital. O recorte de edital para artes visuais é um montante de tanto, pois há um registro do que foi passado que quantifica e justifica aquele montante destinado. Aí para o teatro é outro e
e para outras linguagens são outras, né? É por isso que eu reforcei tanto na ideia de que nós temos dados, né? Então nós possamos trabalhar com os dados que nós temos. Outra questão que muito bem levantada é em relação a pareceristas. A gente sabe o que aconteceu na Lei Aldir Blanc. Eu me senti basicamente muito inseguro com a avaliação dos projetos. Aí é uma pergunta, uma questão que eu jogo para a secretaria. Como será tratada essa questão dos pareceristas? Serão externos? Serão do Ministério? Serão por indicação? Serão contratados? Não serão? Porque assim, a gente falou várias vezes, mas se seu projeto passar lá, 50% vai sofrer corte. Mas a pergunta é, os pareceristas contratados terão capacidade técnica para poder avaliar esses projetos? A pergunta que eu faço é uma pergunta. Até uma questão interessantíssima, só já colocando aqui um fator, os pareceristas do Ministério não vão poder prestar serviço para os municípios. Eles só atendem quando o edital é federal. No caso aqui, a indicação ou a definição de que tipos de pareceristas serão contratados, Gabriel, vão sair justamente das consultas que a gente faz com vocês. Se vocês apontarem que é interessante contratar pareceristas que já tenham 30 anos de carreira, que já tenham feito, não sei, que trabalhem em tal cidade ou estado, a indicação são vocês estão fazendo para a gente. Entendeu? Entendo. Então, eu, assim, da minha parte, não sei se os demais concordam, eu acho que como indicativo a gente tem um parecerista de área, das áreas, né? Não só nossa. Acho que é importante manter essa qualidade não só dos pareceristas para nossa área, quanto para as demais. Eu espero, inclusive, que a gente tem que ter mais de um parecerista por área, porque no meu querer, no meu entender, na minha visão de quantidade de fazedores culturais, a gente vai ter um grupo muito maior de projetos do que um parecerista possa dar conta em tão pouco tempo. Perfeito. Bela? Eu queria comentar, né, fazer uma pergunta, na verdade, sobre a questão dos outros municípios participarem do edital de Osasco, né? Porque eu sei que tem alguns editais que é disponível que eles participem, e eu queria saber se a Lei Aldir Blanc, aliás, a Lei Paulo Gustavo, já traz alguma informação sobre, ou se a gente também vai construir junto. Caso a gente construa junto, eu iria sugerir, talvez, que se limitasse a uma porcentagem, né, de pessoas. Por exemplo, alguém de Itapevi participar do nosso edital de Osasco é positivo, mas eu acho que tem que ter algum limite, assim, digamos, né? Eu acho que é uma coisa bacana também para a gente discutir, mas eu não sei se a Paulo Gustavo já traz algo sobre para a gente. Eu queria entender de vocês. A Lei Paulo Gustavo diz a prerrogativa da distribuição do recurso é desconcentração, descentralização, desburocratização. Eu vou pegar dessas três palavras para a gente poder pensar sobre isso. Quando um município está destinando recursos para os fazedores culturais do seu território para fruição dessa cultura de algum modo, também nós estamos tratando de algumas questões, dentre elas a valorização financeira, a renda, né, que chega até as mãos do fazedor cultural, e a própria geração de obras artísticas, de objetos e ações culturais que vão ter retorno para o próprio município. Nesse entendimento, obviamente, não há na lei uma determinação
os requerentes dos recursos têm que ser moradores do município. Está aberto para a gente resolver isso. Como que a gente vai definir isso? Justamente com os apontamentos e sugestões que vocês trouxerem, né? Se o participante que faz... Tem gente que faz parte do grupo de teatro, ou da banda, ou do grupo de dança, que não é morador de Osasco, mas faz parte, está ali dentro da construção da história, da caminhada daquele coletivo artístico e cultural. Mas ele não mora aqui em Osasco, ele mora em Itapevi. E lá em Itapevi ele faz parte de outro coletivo. Ele está participando de 2 atividades ou de 2 editais. Isso é um fato. Eu não estou apontando esse fato como sendo bom ou sendo ruim. Ele contribui artisticamente para Osasco? Culturalmente para Osasco? Contribui. De algum modo ele contribui. Aí é bacana nós fazermos esse exercício de entender como é que a gente consegue não deixar a distribuição que está pensada para o nosso território ter perdas e não haver perda de recursos humanos, né? De não excluir, não evitar a participação de pessoas que já têm contribuição, já têm relevância, já têm história com o nosso território. Talvez um pouco mais filosófico esse entendimento agora, mas a gente vai buscar esse exercício no decorrer da construção dos editais, que vai ser a etapa seguinte após a definição do mapa de ações. Certo. Aí, nesse caso, eu queria dar o meu pitaco, né, aqui, que eu realmente acho positivo que outros municípios participem dos nossos editais, porque a gente também pode participar de alguns editais de outros municípios, né, e acho importante essa troca, inclusive, e eu trago essa questão porque, por exemplo, dentro do grafite, existem muitos grafiteiros de Itapevi e grafiteiras também, mulheres de Itapevi, e aí eu levanto essa bandeira, né, porque são conhecidas minhas, e aí, como está sendo construído isso, eu acredito que seja positivo. Mas claro que sempre dando preferência para a cidade de Osasco. Então, já que isso pode e está aberto à discussão, acredito que colocar uma porcentagem seja uma solução bacana, de repente restrito a 15% do valor de cada categoria, ou de repente a 20%, não sei, mas é uma coisa a ser conversada e pensada, porque traz esse intercâmbio, né, de relações, e talvez seja até bacana pedir que o trabalho seja concluído dentro do território de Osasco, que traz ainda mais, aliás, que seja exigido, né, que seja feito dentro do território de Osasco, como comprovação de correlação com o território mesmo, né, para que a gente não saia perdendo nesse sentido. Mas é esse meu pitaco, assim, basicamente. Obrigado, Gabriela. Gabriel pediu a palavra. Minha fala ia bem de encontro com o que a Gabriela falou, né? Eu acho que é importante a gente valorizar os artistas da cidade e os de fora também, desde que tenham reconhecimento de que eles já tenham relação de trabalho com a cidade, né? O grande exemplo que eu dou aqui é o Jason da banda Rádio Ataque. O Jason, ele mora na primeira rua saindo do município. Que a banda dele toda é de Osasco e toda a história do Rádio Ataque foi aqui na cidade de Osasco, né? Então, aí dentro da dimensão de uma lei, de recursos dessa dimensão que vem para o município, é até uma injustiça esses artistas não puderem participar, né? E também a Gabriela levantou um ponto muito interessante, que é realmente, às vezes, estabelecer não só um percentual, porque quando eu falo desse exemplo do Jason, eu falo de um exemplo de percentual de integrante, dentro de um grupo de Osasco. Mas eu acho que é importante também pensar em um percentual, nem que seja mínimo, de grupos exclusivos de outras regiões, justamente para oxigenar. Porque, porque a gente não gera troca, né? Às vezes eu falo aqui com o pessoal de Osasco que a gente acaba sempre tendo as mesmas bandas se apresentando, os mesmos grupos, e os grupos não circulam, né? Na Lei Aldir Blanc também teve
dois casos interessantes passados que eu não lembro qual é a banda em si, só que a banda pôde participar, porque a banda pôde participar em Carapicuíba, o Osasquense pôde participar lá, só que quando foi fazer o exercício contrário aqui em Osasco, não pôde participar, porque, na verdade, eles até puderam, só que o integrante que não era de Osasco não recebeu o cachê referente, né? E foi uma baita de uma injustiça, né? Então, sei lá, vale pensar muito, assim, sobre esse ponto aí. Eu prefiro trazer mais elementos do que bater martelo, mas eu gostei muito da fala da Gabriela. Vou dar uma provocada para vocês, tá? Talvez pensar num projeto que traga uma mostra estadual, regional, que aí contemple várias outras vertentes ou possibilidades culturais, que a gente tem contato com os nossos parceiros de outras regiões, que a gente consiga executar dentro da cidade de Osasco, que seja um recurso que seja destinado e utilizado como fruição artística aqui dentro, porque eu participei já de festivais várias vezes, de mostras, e o bastidor, o bate-papo, a troca com os nossos iguais de outros coletivos é muito rica, é sempre muito bacana para a contribuição para o nosso próprio trabalho cultural. Então, talvez a leitura de projetos por coletivos que sejam específicos e diretos, mais pensados para uma provocação, tá, gente? Mais pensados para os moradores de Osasco, e quando forem coletivos que têm integrantes de fora, ver o quanto vocês acreditam que seja possível de incorporar dentro da ficha técnica, mas para pensar em coletivos exclusivamente de fora, vamos pensar de repente no festival, porque a gente coloca os coletivos de Osasco, os coletivos de fora, e isso gera um intercâmbio muito interessante também, não só para a população, como para os próprios fazedores culturais. Vou passar a palavra para o Samuel, só lembrando aqui que a gente está às 19h47, e se não houver mais nenhuma fala diretamente no sentido das propostas que a gente está trabalhando, eu queria que a gente encaminhasse em seguida para a gente falar sobre o representante do segmento, tudo bem? Oi? Sobre essa questão da participação de pessoas que não são de Osasco, bom, primeiro eu acho que assim, a fala do Gabriel em relação a bandas e da Gabriela foram bem interessantes, assim, porque realmente você tem pessoas que você trabalha a banda inteira e o cantor ou a cantora não é daqui da cidade. É uma questão. Agora, uma outra questão que eu acho que, devolvendo a provocação ao Douglas, e devolvendo a provocação à secretaria, eu acho que caberia fazer uma conversa dentro do CIOeste, mas aí é a secretaria que teria que fazer essa conversa dentro do CIOeste, lá na Câmara de Turismo, Cultura e Ping-Pong, para saber o que eles estão pensando, o que o pessoal dos municípios está pensando, entendeu? Porque, assim, a gente tem proposto, já há mais de uma década, a gente tem proposto que a gente se estabeleça enquanto uma região única. Porque, assim, é muito interessante, por exemplo, eu fui jurado ano passado em Jandira, né, e os trabalhos, jurado no Festival de Música, e os trabalhos que eu vi lá são fantásticos, que podem ocupar qualquer palco. E, ao fim e ao cabo, a gente também, por mais que a gente esteja falando e tratando, e estruturando, e discutindo a questão do trabalhador, da arte aqui e da cultura, a gente não pode, em momento algum, deixar de pensar na pessoa que é o espectador. Às vezes a gente deixa de ter um espetáculo fantástico porque o iluminador da peça
ou o projecionista não é da cidade. Então, talvez seja também uma oportunidade, aí Toninho, Cris, Douglas, talvez seja uma oportunidade da gente levantar ou relevantar a bandeira no Cioeste, nessa coisa de um território muito mais compartilhado, muito mais irmão, muito mais recebedor. E muitas vezes essa coisa assim, a gente falar, putz, só entra se for de Osasco. Aí fica uma coisa meio bairrista também, né? Tudo bem quando o recurso é só municipal, como foi o caso do Fomento, que é um recurso exclusivamente municipal. Agora a gente está falando de um recurso federal. E que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, também vai propor coisas, dentro, na parte que lhe cabe de recurso, também vai propor coisas para os 645 municípios do Estado. Fica para pensar. O que o Samuel comentou agora, estava me vindo à memória agora há pouco também. Não devemos esquecer que, para além dos recursos que vieram para Osasco, o Estado de São Paulo também tem recursos que vão ser pensados para repasse para os fazedores culturais, né? E eu creio que aí, das propostas lá, tem esse pensamento de uma circulação mais ampla inicialmente. É interessante entrar no site da Secretaria do Estado para ver como é que está o andamento das discussões lá também, porque vocês não ficam fora das ações do Estado por fazerem parte das ações do município. As frentes trabalham independentes, né? Então, você pode fazer um projeto para o município de Osasco, ajudando também na construção dos editais, e participar das discussões para os editais do Estado de São Paulo. Na semana passada teve, na segunda vinda das representantes do Ministério para poder falar na oficina técnica da Paulo Gustavo sobre os direcionamentos e dúvidas que surgiram. Na terça-feira eu tive a oportunidade de assistir, tá lá no YouTube da Secretaria, os representantes da Secretaria Estadual falando sobre a consulta pública que eles tiveram, os retornos que eles tiveram. Então já é talvez uma referência, né, para a gente poder dar uma olhadinha também, e vocês podem participar também lá dos editais estaduais, que vem também da Paulo Gustavo. Como eu tinha comentado anteriormente, a gente precisa dar encaminhamento para a questão do representante. Daqui dos presentes, alguém tem interesse em participar da comissão de acompanhamento? Douglas, deixa eu fazer uma pergunta. Esse representante da comissão de acompanhamento, ele vai poder apresentar projetos? Boa pergunta, Gabriel. Todos os representantes ou as pessoas que gostariam de ser representantes estão preocupadíssimos com essa questão. O que a gente vem combinando nos seminários, né? Eu acho que essa definição é uma definição e uma situação que deve ser colocada na Assembleia para definição junto aos demais segmentos. Então, o que a gente está combinando? Esse representante que vai sair da reunião de hoje ficará com a incumbência de levantar as demais demandas, de tentar articular junto ao segmento sobre essas necessidades, essas ideias, para trazer para a Assembleia que vai ser realizada na quarta-feira. E na quarta-feira, a gente vai abordar essa questão junto aos outros segmentos. Então, assim, a princípio, a gente está direcionando dessa maneira, que o representante que saia da reunião segmentada leve isso, né, aos demais, as pessoas que não conseguiram participar da reunião, para tentar fazer essa busca de informações, para a gente trazer algo mais concreto para a Assembleia, e na Assembleia vai ser definido como se dará essa questão do representante da comissão. Então, nós tivemos alguns seminários que optaram pela criação de um WhatsApp, né,
para que a gente sabe que aqui o espaço aqui é muito pequeno para poder fazer essa discussão na amplitude que ela é, né? Então, alguns segmentos optaram pela criação de um grupo de WhatsApp para que, posterior à reunião, a construção continue, né? Alguns utilizarão do próprio grupo da setorial para fazer isso, porque já tem alguns grupos que já estão criados, e aí o representante, junto aos presentes, dá um encaminhamento de como que vai proceder essa questão da continuidade da construção. Olha, Perfeito. gente, Obrigado. não precisa brigar, pode ser um representante por vez. A gente costuma dizer que essa é a hora do silêncio total e absoluto. Quando a gente fala da questão do representante, fica um silêncio total. Mas aí a gente gostaria de colocar à disposição, caso alguém já tenha interesse, né? Para a gente encaminhar aqui para o final, porque daqui a pouquinho a gente inicia o segundo seminário do dia. Alguém se habilita? E o silêncio continua, hein? O silêncio é E aí, ensurdecedor. Samuel, o que nós vamos fazer? Opa, Gabriel, desculpa. Não, eu só falei que o silêncio é ensurdecedor neste momento. Gente, eu penso o seguinte, olha, a gente tem, e aí a secretaria, por favor, ou concorde ou discorde do que eu vou falar, mas assim, a gente tem este momento do seminário, a gente tem a coleta de sugestões através de grupos de WhatsApp, etc. e tal, que aí o representante deveria criar. A gente tem a assembleia, no dia 31. E a gente tem um período até, tem um prazo aí, eu não sei até quando vai, para poder fazer o cadastramento do plano de trabalho junto ao Ministério, né? Eu entendo que, assim, nesse momento, a coisa, ela não tem esse compromisso de vetar o representante de alguma proposta. Se até o cadastramento, a gente chegar à informação que o representante do segmento ele não vai poder apresentar proposta, aí eu proporia que os representantes renunciassem ali, porque não podem se ver prejudicados, né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, vamos correr o risco até os próximos, sei lá, 15, 20 dias, eu não sei a data exata que tem que ser feito o cadastramento, o prazo exato que tem que ser feito o cadastramento, mas assim, vamos botar a cara agora e garantir que a gente possa renunciar em caso de prejuízo. A data final, derradeira, última, que não é recomendado entregar no último dia, é dia 11 de julho. Então, pensando no desenvolvimento bem pautado, bem pensado e bem construído, vamos pensar em ter uma entrega 5 dias antes do prazo final, que aí a gente corre com pensamento quantos editais por cada segmento, os valores por segmento. Acho que esse é o nosso primeiro objetivo. É que ações afirmativas e de acessibilidade a gente tem, quantos editais a gente vai ter, quais os valores para cada edital dentro de cada segmento, ou se vai ter algum edital geral que vai contemplar todas as áreas, por ser uma área de formação, e a gente contempla, são possibilidades que a gente vai discutindo nesse meio tempo. Lembrando de uma sugestão bem bacana aqui para vocês,
Nós estamos hoje 2 dias antes da Assembleia. Há uma necessidade de acolhimento, de bater um papo com os demais fazedores que não estiveram presentes aqui hoje, principalmente, para ter esse acolhimento das ideias, das propostas, ter um mínimo levantamento de quanto poderia custar os projetos, para que a gente pudesse chegar na quarta-feira e já ter uma leitura um pouco melhor sobre isso. Quando eu compreendo perfeitamente o que às vezes é meio corrido, meio complicado assumir uma representação dessa, mas se não tiver o representante, o segmento acaba ficando com menos oportunidade de apresentar as suas necessidades. A gente tem que ir segmentando ou seccionando os fazedores, as participações nesse processo, justamente para poder concentrar e ajudar, né? A gente da Secretaria vai reunir as ideias de 8 segmentos, cada representante está reunindo as ideias do seu segmento, dos seus participantes, dos seus parceiros de área cultural. Na Assembleia a gente vai juntar todos os segmentos para poder discutir conjuntamente, depois uma comissão vai trabalhar em cima dessas ideias para a gente poder formar um novo documento, mas é importante muito, e muito importante mesmo, que nós possamos ter quanto mais representantes possíveis. Houve até um caso, né, que, de acordo com a diferença entre as linguagens que tinham dentro do mesmo segmento, se propôs ter 2 representantes, né, para poder falar melhor de cada uma das áreas. Então, se não houver nenhuma indicação ou algumas fala de voluntariado, a gente vai seguir, infelizmente, sem um representante do segmento, mas é prejudicial nesse sentido de que diminui a possibilidade de chegar até nós, que vamos fazer a organização e compilar essas propostas, sem que a gente tenha essa contribuição, essa participação de vocês. Bom, pessoal, nosso tempo aqui estourou, né? A gente tem um outro seminário, nós já passamos aqui do horário e o pessoal deve estar tentando entrar no link e a gente, infelizmente, precisa correr aqui para encerrar nossa reunião, tá? Desde já a gente agradece a disponibilidade de participação de cada um de vocês, de estar aqui com a gente, né, nessa construção. É importantíssimo, a gente entende isso como um mecanismo de uma nova era para a gestão pública, né? Eu acho que a gente está entrando aqui num passo fundamental de construção colaborativa, participativa, e isso só vai fazer sentido se a gente tivesse a participação de vocês. Então, desde já a gente agradece. Convidamos a todos a estar com a gente na Assembleia dia 31, que é importantíssimo, e que também nos ajude a divulgar, né, para aquelas pessoas que não têm acesso, que precisam ter acesso. Então, é um papel de cada um de nós, é uma missão nossa, fazer com que essas informações cheguem realmente a quem precisa. Tá? Então, a gente, em nome da Secretaria de Cultura, a gente agradece. Mais uma reunião super produtiva e os trabalhos não param por aqui, os trabalhos estão só começando, né? E a gente conta com a colaboração de vocês para nos ajudar a divulgar, a difundir toda essa questão, tá bom? Então, uma boa noite a todos, muito obrigada pela participação e nos vemos na quarta-feira na Assembleia.